Satoru Gojo simplesmente morreu. É, pessoal, eu não tô mentindo, ele simplesmente morreu na luta agora recente do último capítulo do mangá, né, de Jujutsu Kaisen, e simplesmente Satoru Gojo foi morto pelo Sukuna, pessoal, e até agora eu ainda não consigo acreditar nisso, porque de fato o Satoru Gojo é um dos meus personagens favoritos em animes, e simplesmente ele se foi, pessoal, simplesmente do nada. Mas antes da gente comentar sobre isso, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal, que eu vou trazer vários vídeos de animes, de séries, etc, pessoal. Então é isso, vamos pro vídeo. Como eu disse, Satoru Gojo simplesmente morreu agora no último capítulo que lançou, que estava ali no capítulo 236 do mangá de Jujutsu Kaisen. Tá saindo agora recentemente os capítulos, semanalmente no caso. Então, cada semana sai um capítulo novo. E tá rolando, pessoal, a luta do Satoru Gojo com o Ryomi Sukuna. E tá acontecendo uma luta muito pegada e todo mundo tá comentando sobre ela, né? Claro, ainda vai demorar um pouquinho pra chegar no anime, mas por enquanto tá saindo a luta dele, né? E a luta, no caso, agora acabou, pelo menos pelo que a gente tá vendo, a luta simplesmente acabou. Simplesmente acabou. Porque de fato o Sukuna tirou forças ali de onde não tem, que isso eu espero que isso seja explicado. Porque de fato ele tava bem surrado já pelo Sukuna, pelo Satoru Gojo no caso. Ele tava muito surrado e simplesmente ele acabou tendo forças ali do nada e acabou criando um corte ali, digamos, interdimensional, que conseguiu atingir ali o corpo físico do Satoru Gojo. Ele conseguiu atingir ali através desse corte dele, conseguiu atingir, conseguiu ultrapassar ali o Mugen e conseguiu ultrapassar o infinito do Gojo e simplesmente atingiu a parte física dele, né, a parte dele mesmo. Mas será que realmente isso pode ser possível, né? Porque tem muita gente falando que isso de fato não teve coerência com a história, porque vocês não acham que essa história ficou um pouco assim simples demais? Tipo, muito óbvio pro Sukuna simplesmente, eu vou criar um corte aqui do nada e cortar ali o Satoru Gojo. Simplesmente assim, vou usar isso. Eu não usei isso o tempo todo, mas agora eu vou usar. Então, tipo, faz total sentido essa parte de não ter coerência com essa parte dele fazer isso com o Gojo, né? No caso, fica parecendo que o Gojo era muito confiante no seu Mugen, né? Porque, de fato, realmente, a gente vê que o Gojo, ele tinha essa confiança dele em específica, mas fica parecendo, assim, que ele tava muito, assim, tipo, o Gojo tinha muita confiança no seu Mugen, então, no caso, ele podia ir pra luta de peito aberto, que simplesmente ele não ia ser atingido de fato, e acabou que o Sukuna, no caso, conseguiu atingir ele por causa dessa confiança imensa que ele tem no Mugen. Então, tipo, de fato, ali naquela luta, o Gojo, ele deu tudo de si, né, e o Sukuna também, né, eles estavam lutando. Mas será que às vezes a gente fica imaginando, será que isso ali tudo não faz parte de um plano que o Gojo desenvolveu? Será que ele, de fato, ele não deixou de fato ali o Sukuna vencer para que ele complete um plano específico dele? Porque às vezes parece meio óbvio demais aquilo ali acontecer, né? Porque eu não sei, mas eu não consigo aceitar que o Gojo simplesmente morreu assim do nada. Eu sei que, beleza, ele pode ter morrido ali, tá tudo bem, a história foi, ele morreu e acabou. Mas às vezes eu fico olhando assim, tipo, cara, será que ele realmente morreu? Porque o Gojo é o Gojo, cara. O Gojo o cara simplesmente não é normal, entendeu? A gente sabe que às vezes pode ser coisa do roteiro e tudo, mas a gente também tem que ver a lógica de que ele não é normal, sabe? Ele é um cara diferente. Então a gente fica imaginando isso, né? E ali quando acaba o capítulo, a gente consegue ver ele ali sem a metade do corpo. O que a gente leva a entender que ele tá morrendo ou já morreu, mas ali no caso tá parecendo mais que ele já morreu, né? A gente só vai descobrir nos próximos capítulos. Então, quando a gente vê ali ele encontrando seus amigos ali meio que no céu ali, parece que ele já morreu, né? Mas ao mesmo tempo, não, ao mesmo tempo às vezes parece que ele tá morrendo, né? Apesar de que ele tá de olho aberto, parece que ele ainda tá com consciência, né? Se ainda restar um pouco de consciência nele ali, talvez ele também consiga se regenerar, né? Mas talvez ele precise de outras pessoas para poder se regenerar, porque talvez pode ser que consuma muito dele também. O que de fato também ele pode também não conseguir se regenerar sozinho, né? O que de fato
ele vai precisar, talvez, de algumas pessoas. Mas, como eu disse, se restar ainda esse pingo de consciência nele ali, talvez ele consiga. Talvez, né? Dependendo de como vai funcionar o cérebro dele e de outras coisas também, etc. Mas, na minha opinião, talvez ele precise de outras pessoas para poder se regenerar. Se caso ele ainda estiver vivo de fato. Mas, pessoal, convenhamos que essa parte aí dele talvez pode, se no caso ele tiver morrido mesmo ali, ele pode, no caso, ter algum tipo de ressurreição, né? Como alguns fãs estão teorizando por aí, de que ele pode simplesmente voltar como uma maldição, né? Como ali o nosso querido Nanami falou ali que ele pode escolher entre o caminho norte e o caminho sul, né, como a gente conhece, que o caminho norte significa ele prosseguir, né, ter a vida que ele normal ali, né, tipo, ele continuar a prosseguir sem ele se importar com voltar. E o caminho sul, no caso, seria para ele voltar à vida anterior, né, sem ser uma nova vida, mas voltar para a vida anterior. No caso, ele voltaria como uma maldição, né, o que até o Nanami cogitou em ser isso, mas ele confiou ali, depositou sua confiança ali na nova geração, então no caso ele não foi. Mas o Satoru Gojo ali, pelo que deu a entender, pode ser que ele volte nisso, ou pelo sorrisinho dele ali, pessoal, que a gente já conhece do Gojo. Nessa parte também a gente vê um lado novo do Gojo, né, um lado que a gente pode ver assim, um lado mais humano dele ali, mais tranquilo. E também, outra coisa é que a gente também levantou teorias sobre a Nobara tá viva, né? Já que ela não apareceu ali nesse céu ali, entre aspas, do Gojo. Então, ela não apareceu ali. Então, de fato, a gente também tem essa parte de que ela pode sim ter voltado, né? Apesar de que, claro, o Gojo tava selado. Então, pode ser que ele não tenha visto. Mas, no caso, acho difícil, né? Porque ele não ficar sabendo, né, da morte da Nobara, já que ela era aluna dele. Então, com certeza sim, ela pode ser que ela esteja viva, né? Pode ser, né? Quem sabe? Vamos ver. Mas eu acho sim que o Gojo tem algum tipo de carta na manga ali pra poder ser utilizado nessa parte da história. Só que eu acho que ele não deve voltar agora em si. Eu acho que esse plano dele em específico envolve essa galera toda lutar pra que ele possa voltar ali de alguma forma. Eu não sei como seria. Mas eu tenho certeza de que de algum momento ele deve voltar. Porque aquele sorrisinho e sendo o Gojo e tudo mais, eu acho difícil ele não voltar, pessoal. Porque o Gojo é o Gojo, sabe? Mas isso é impossível! Eu sei que ele ficou feliz em não morrer de velhice, não morrer disso, mas morrer por um oponente forte, né? Que no caso foi o Sukuna. O que de fato, realmente, o Sukuna tá muito forte mesmo. Eu não acho ainda que o Gojo possa voltar, mas se não voltar, né, ele fez o que fez, né, lutou grandemente e isso foi honrado da parte dele, porque de fato ele não quis trapacear, não quis fazer nada de errado, ele simplesmente lutou com os poderes que ele tem, né, e simplesmente quase ganha ou quase isso, né, porque ele não ganhou a luta, mas ele lutou bravamente e isso já é uma honra assim pro personagem, mas teve sim coerência na luta em questão só nessa parte final que pra mim não teve 100% de coerência ali nessa parte do Sukuna usar esse poder, esse corte e tudo mais, né? Porque de fato, mas eu ainda tenho essa fagulha de esperança de que realmente o Gojo ele esteja vivo e de que esse plano dele todo, dele morrer ali do nada, simplesmente é um plano ali específico ou ele pode sim ressuscitar de fato, ou como uma maldição, o que às vezes pode ser bom, mas às vezes não, porque talvez quebraria um pouco da honra do personagem, né? De voltar como uma maldição, uma coisa que ele simplesmente sempre combateu e do nada ele querer voltar como algo desse universo, né? Então, tipo, às vezes não faz sentido no código do Gojo. Mas eu acho que ele não vai voltar como uma maldição, eu acho que ele vai voltar normal mesmo, vivo. E é só aguardar pra gente ver o que vai acontecer, né? Porque os próximos capítulos vão sair logo logo. Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Mas de fato, sim, o Gojo, ele tá com cara de que vai voltar, pessoal. É só olhar aquela carinha dele lá do mangá. Porque de fato, sim, ele vai voltar sim. Eu tenho certeza de alguma forma. Mas se caso ele não voltar, de fato, a gente vai ficar triste, né? De fato. E também vem aquela outra questão o Gojo morreu, vai fazer coerência com a história, né? Sim, em parte sim, porque simplesmente o Gojo é um dos mais fortes do universo Jujutsu, né?
ele é ele é pra mim é o mais forte de todos ali do universo de Jujutsu. Mas agora a gente tem que ver também que o Sukuna também é muito forte, né, muito forte mesmo. Porque de fato que se realmente o Gojo não morreu naquela luta, se de fato isso tudo foi parte de um plano, e o Gojo simplesmente vencer ali, ele vai se tornar ainda mais forte ainda do que ele já é, né, no caso. E a gente só vai saber de fato se o Sukuna é realmente muito mais forte se for talvez no corpo original dele ou tudo mais. Mas como a história precisa continuar, né? Porque de fato o protagonista do anime, na verdade, não é o Gojo, e simplesmente é o Yuji Itadori, porque eu também gosto muito do Yuji. Pra mim é um dos melhores protagonistas de anime, apesar de que ele foi um pouco deixado de lado, ele foi um pouco surrado, na verdade foi bastante surrado, mas pra mim ele é um dos melhores protagonistas já inventados em um anime, né? E ele ficou um pouco mais ali. Pode ser que para desenvolver mais a história, talvez a morte do Gojo pode causar isso, né? De um desenvolvimento a mais dos outros personagens. Mas pra mim, eu acho que também dá pra desenvolver sim os personagens sem a presença do. Ó, no caso, com a presença do Gojo, mesmo jeito. Mas é, acho que talvez se o Gojo não voltar, no caso, a Gege Akutami simplesmente quer desenvolver os outros personagens ali. No caso, o Sukuna sobreviveu e agora os alunos vão ter que se virar ali sem o Gojo, né? Sem o mais forte do universo pra tentar sobreviver. Ou simplesmente não vai acontecer nada ali, simplesmente o Sukuna vai vencer o universo todo e que se dane os estudantes. Eu acho que seria isso mais ou menos ali, se funcionasse na cabeça da Gege Akutami. Mas eu acho que eles querem sim voltar ali, mas eles querem dar um foco maior talvez pro Yuji Itadori e pro Yuta lutar ali contra o Sukuna, né? Então eu acho que isso vai acontecer no caso agora. O Yuji provavelmente vai apanhar, mas ele deve voltar sim. O que a gente também tem essa questão de ele poder ter uma expansão de domínio agora, né? O Yuji e também o Yuta. Então a gente pode ver esse desenvolvimento a mais do personagem, porque eu quero muito ver o Yuji se desenvolver mais. Mas eu, claro, quero muito que o Gojo também volte, né? Claro. E também tem essa questão do Gojo dizer, né, o que aconteceu com o Toji pro Megumi, né? Que vai ter também esse peso de que o Megumi estava sendo possuído pelo Sukuna e ter que falar com o Gojo depois. A gente vai ver também todo esse peso de cena em específico, o que também vai ser muito bom, né, pessoal? Eu acredito sim que o Gojo vai voltar. Eu não sei como, mas ele deve voltar sim. A gente criou essas teorias. Pode ser que seja totalmente diferente, mas a gente vai aguardar pra saber, né? Os mangás vão tá saindo aí, não vai ter pausa. Então isso vai ser muito bom, né? Pra gente continuar vendo aí o andar da carruagem de Jujutsu Kaisen ali. Será que esse vai ser o último arco? Será que vai continuar? Ou será que eles vão focar mais nessa parte sem, sem lembrar muito do Kenjaku? Mas eu acho difícil, né? Porque de fato ele tá ainda por aí. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas no foco maior agora é o Sukuna, porque ele tá sendo mais forte, tá sendo mais visto, mais cotado. Então, o que vai acontecer, simplesmente ninguém sabe. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos teorizar, pessoal. Vamos teorizar bastante aqui no canal também, né? Então, como eu disse, eu quero muito que Gojo volte, mesmo que a gente tem que ver o desenvolvimento a mais do Yuji e do Yuta ali como protagonistas, mas por agora talvez o Gojo não volte, mas sim, logo logo ele deve voltar sim, ainda nesse arco ali. Porém, nessa luta contra o Sukuna, talvez por agora ele não volte, né? Se for parte do plano dele, talvez ele volte só depois, mas não agora. O que vamos aguardar, né, pessoal? Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu quero muito que você se inscreva no canal, deixe seu like e deixe aqui sua teoria do que pode acontecer daqui pra frente no universo de Jujutsu. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e falou, galera.